Peraí que não estou te escutando, peraí. Alô? Alô? Não tá saindo seu som. Não tá saindo seu som agora, peraí. Cadê? Alô? Acho que o problema é aí, eu acho. E tá ouvindo? Agora estou ouvindo. Ah, talvez é o plugin aqui. Tá. Beleza, então mais uma vez, pessoal, estamos aqui diretamente de Hong Kong e de Goiânia para uma live com o professor Alfredo Assis e do canal Investimentos Saudáveis. Então vamos continuar. Tivemos um problema técnico na parte 1 e na parte 2 vamos dar continuidade à discussão. Então, cadê aqui? Vamos só mandar aqui para os grupos e aí a gente já começa. Então, deixa eu só mandar esse link aqui. E eu estou mandando aqui para todos os grupos nos quais eu participo. E a gente já começa a live. Professor, gostaria de falar alguma coisa para os inscritos do canal? Pro seu? Sim, ou do seu também. Aham. Eu peço assim para estar ajudando a compartilhar aí o canal, né? Porque o canal não é só meu, é nosso. E assim, ele conta aí com 3 vertentes aí, que vai ser um curso que eu estou dando que seria o Valuation, né? O nome dele lá é Finanças Corporativas, analisando como que a empresa gera valor e ela perde valor. E tem um curso mais básico, que é curso Investimentos Saudáveis do básico ao avançado, que vai começar ali desde aspectos básicos de economia, nada muito avançado, para a pessoa situar aonde que ela está dentro da economia e como que as movimentações de dinheiro vão acontecer no mercado, até a parte de construção de uma carteira e tudo mais. Então, isso aí já pode estar indicando, né, para algum conhecido que ele pode ter aí, que está querendo entrar no mercado, mas não tem essa confiança. E nós também temos um curso lá, que é uma playlist de fundos imobiliários, que ela começa do básico, né, o que é um fundo imobiliário, as legislações, os tipos, os riscos que tem, como reduzir esses riscos. E ele é um curso assim, começando do início mesmo, assim, uma coisa bem básica também. Alguém já chegar lá e souber já analisar risco de empresa, talvez não vai ser muito contemplado, mas para um amigo dele que talvez tenha vontade de estar entrando e participando começando a investir, é bom indicar para ele antes dele até mesmo começar a procurar um curso mais avançado, porque ele vai ter mais proveito no curso que ele for fazer mais para frente, né? Porque é um curso mais introdutório e que vai possibilitar ele ter uma análise técnica e mais apurada, até mesmo do próximo curso que ele vai fazer. Se a pessoa está propondo coisas mais realísticas ou menos realísticas, igual tem muitos aí que vão estar oferecendo o mundo para ele, sendo que ele vai chegar lá e vai ser só a lua, né? Não vai ser um. Engraçado. Falar uma coisa que eu queria perguntar para você. Então, no seu curso não tem coisas assim, investimento de alto risco, por exemplo, Forex, mercado de opções, opções binárias, as coisas assim de alto risco você não ensina, né? Não, agora, o conteúdo do canal que está agora, eu acho que assim, pelos próximos 2 anos, eu não vejo ele chegando nesse conteúdo, porque se a gente for observar aí, de fundo de investimento, a gente tem um queijo rapadura para descascar ainda. Nós estamos aí acho que no 11º vídeo falando dos riscos, daí a gente tem que falar ainda de como analisar um fundo tijolo, como analisar um fundo de papel, como ensinar as finanças dos fundos, como fazer regressão dos fluxos de caixa, trazer valor presente para encontrar o valor da empresa. Tem muitos conceitos aí que, assim, como eu vou fazer um curso mais pausado, mais detalhado,
eu acho que assim não tem opção, não tem chance da gente chegar num conteúdo mais avançado assim. E no curso meu, do básico ao avançado de investimentos saudáveis, vai ter uma parte no final que eu vou falar de algumas opções, alguma forma de você fazer hedge de carteira. Então, eu vou explicar o que seria uma opção, o que vem a ser comprar um contrato no mercado, como que você faz para comprar, o que isso significa, como que você poderia utilizar essa opção para fazer um hedge da sua carteira de ações. Daí, daí tem várias formas, né? Você pode trabalhar com arbitragem, você pode trabalhar com hedge, você pode trabalhar com especulação dentro das opções, né? Mas eu vou abordar somente o hedge. Daí eu vou dar uma ou duas opções ali para trabalhar com hedge de carteira e só. Daí esse aí seria o curso do básico avançado, mas assim, para iniciante, né? Daí o Entendi. avançadão, robustão mesmo, ficaria talvez aí para daqui um ano e pouquinho ainda. E nesse curso você também ensina a parte prática assim, assim, não somente a parte teórica, mas a parte prática que, digamos, é, realmente abrir a plataforma da corretora e realizar a abertura de posição, de ordem, ou não? Sim, esse curso específico que está na playlist Investimentos Saudáveis do Básico Avançado, a gente começou agora na primeira aula do curso, né, que foi a parte de economia. Eu falei alguns aspectos básicos de taxa de juros, inflação, como que isso daí vai afetar as políticas monetárias, fiscais, o que é uma política cambial, como que isso daí se dá, o aumento da taxa de câmbio, a redução da taxa de câmbio. E agora, na próxima aula, eu vou falar de sistema financeiro, que esse final de semana já sai, mostrar como que a pessoa faz para não cair, por exemplo, em golpes aí de falsas instituições que não estão cadastradas na CVM ou na B3, como que ele faz para procurar esses nomes, pessoas que falam que são agentes autônomos e não são, porque isso aí tudo tem cadastrado no site da CVM ou no site da B3. Daí, depois disso, eu vou começar a trabalhar em renda fixa, vou explicar como que abre o Tesouro Selic, a plataforma, você faz a sua conta lá no Tesouro Selic, você vê essas rentabilidades. E o que eu achar, por exemplo, hoje eu estava fazendo de uma aula do fundos imobiliários, como fazer o DARF, né? Como você declarar o imposto de renda do fundo imobiliário. E daí tem alguns vídeos aí de pessoas muito competentes na internet, e daí eu vou estar citando os vídeos para as pessoas seguirem, porque não tem lógica eu fazer um outro vídeo, sendo que tem vídeos. O YouTube é maravilhoso, né, cara? O YouTube possibilita, assim, se você souber onde observar as coisas, se você já tiver essa maturidade, você sabe olhar, tem conteúdo maravilhoso, tem conteúdo de pessoas assim que passam informações riquíssimas, né? E está muito separado. E daí eu vou estar juntando isso também nessas playlists. Na hora que eu tenho alguns vídeos que eu já citei de outros canais para auxiliar a compreensão, o site do IBGE, site eu acho, do Nexus, que faz uns vídeos bem interativos para explicar o que é taxa Selic. Então, eu não vou estar preocupado em fazer isso de novo, mas eu vou estar preocupado em sempre transmitir a informação da melhor forma possível. Eu vi que tem um canal que tem um vídeo melhor do que o meu, eu não vou fazer ele de novo, né? Eu vou pegar lá do canal e vou falar, pessoal, vai lá no canal tal, vê o vídeo lá, que é um vídeo fantástico, bom pra caramba, dá pra aprender. Daí, em cima disso daí, eu vou estar ensinando passo a passo. A pessoa entrar lá na corretora, como que ela faz uma ordem. Só que isso daí, no processo, vai faltar pelo menos entrar, comprar ação, falta pelo menos umas 5, 6 aulas para eu chegar em ações, que eu vou falar da bolsa, daí dentro da bolsa eu vou falar o que tem de opção dentro da bolsa B3, que é uma das bolsas nossa, né? A bolsa que vende ação no Brasil é a B3. Daí eu vou falar os tipos de coisas que tem contrato a termo, tem opções, tem fundos imobiliários, fundos multimercado, tudo operado, como que é operado na bolsa, por que é operado pela B3, esses fundos. Daí, então, para a pessoa ter uma compreensão, igual eu falei, eu vou fazer um curso que eu gostaria de fazer. Né? Não é um curso que o cara vai lá, vai pagar R$ 200 e vai te ensinar a abrir o home broker.
Não, você vai chegar lá e vai aprender do beabá até tudo, saber executar uma ordem, tudo. Tem uma pergunta do Guilherme Souza. Alfredo, você tem alguma certificação CNP, CPA? Ah, isso é bacana. Uhum. Eu estou estudando para tirar o CNPI. O CNPI, aqui no Brasil, as pessoas para para vender relatórios, né? Ele tem o CNPI. Tem o CNPI, tem o técnico e tem o geral e o fundamentalista. O técnico, eu acho interessante o técnico saber aonde você entrar numa ação, ela está numa tendência de subida ou de fazer uma correção, mas eu gosto muito mais da análise fundamentalista. Então, no próximo ano eu já quero tirar o CNPI fundamentalista. Só que, assim, eu tenho que terminar o doutorado primeiro, né? Tá no processo ainda aí que eu tenho que fazer mais coisas para depois mexer com dar um CNPI, porque eu também quero fazer umas análises mais robustas, empresas, tudo no canal. Uma pergunta a nível de curiosidade. O que fez você Uhum. mudar de matemática? Porque você é formado em graduação na Uhum. matemática, né? O que fez É, você mudar de matemática para engenharia? é porque, assim, aqui em Goiânia não Uhum. tem matemática aplicada, né? Eu fiz bacharelado em matemática, porque daí tem o bacharelado e a licenciatura, né? Os dois, no final das contas, vão dar aula, porque não existe pesquisa. é, Existe pesquisa no Brasil em cima de matemática pura e aplicada, porém, se você for trabalhar só como pesquisador da área de matemática aplicada, é um pouco mais difícil, é uma área que está começando agora. Nós temos, por exemplo, na UFG de Catalão, matemática industrial. Daí começa a dar uma vertente aí de uma matemática aplicada, mais pesada mesmo. E eu estava querendo fazer algo nesse sentido. Só que daí, por exemplo, sou casado e tem várias outras coisas a ser considerado, né? Não só mais a gente. E daí eu preferi fazer aqui em Goiânia. Daí eu falei, vou fazer uma coisa aplicada, métodos matemáticos da engenharia. E daí foi esse o caminho que eu segui. E daí dentro disso, assim, eu já estudava investimento e tudo mais, e daí eu comecei a trabalhar no meu doutorado na área de identificação de sistemas, que daí tem os modelos caixa preta, tem várias características disso, e ele tenta fazer predição. E eu comecei a ficar muito empolgado com predição de mercado, análise preditiva, para tentar mexer com day trade, e daí eu acabei vendo que o mercado ele tem um sentimento, né? O mercado ele tem um sentimento que muitas das vezes ele não vai ser no curto prazo ele não vai ser entendido. Simplesmente é um sentimento de euforia que pode ser causado tanto pelo pânico quanto pela ganância, né? E daí, então, dependendo da notícia que você não consegue quantificar ela, isso daí gera uma instabilidade, uma incerteza aí que no curto prazo ele leva a um risco de incerteza. No longo prazo ele é muito bem preditivo. Empresas boas tendem a crescer por causa dos lucros e dos dividendos que ela paga. Então, daí foi isso que fez eu ir para essa área de investimento e começar a querer atuar mais na análise fundamentalista. E eu deixei um pouquinho de lado a análise técnica por gosto pessoal mesmo, não por achar que ela é ruim. Eu acho que ela é fantástica, mas não tenho tanto interesse. Uma pergunta que, não uma pergunta, um comentário do Guilherme Souza. Ele falou que você é vizinho dele porque ele é de BSB. BSB Ele é fica de aí perto? Brasília, Brasília, Ah, é aqui pertinho, Brasília. 200 quilômetros, porque Goiânia é a capital de Goiás, e Sim. Brasília é o nosso distrito que fica dentro de Goiás, né? Ele não é, ele é como se fosse um estado dentro do nosso estado, seria isso. E ele fica a 200 quilômetros aqui de Goiânia. Mas aí você vai lá, tem trem que liga? Como que é? Não, não. Ah, Aqui tem um projeto em Goiânia uhum, de fazer um trem, sim. ah, eu acho que quase desde quando surgiu Goiânia, né? Mas tem hora que os nossos políticos não ajudam muito. Daí não tem aqui em Goiás, assim, transporte coletivo. Daí a gente tem que ir de ônibus mesmo, carro ou avião. Avião? Caramba! É 200 quilômetros, né? É pertinho e dá para achar umas passagens bem baratas também. Quanto tempo de avião dá de Goiânia até Brasília? 15 minutos. 15 minutos, nossa.
De 15 a 20 minutos. É ele subir e falar, ladies and gentlemen. Caramba, mas você já foi de avião até Brasília? A gente já foi, né? De avião até Brasília? Foi, né? 45 minutos ao todo. A Ah, tá. saída Legal. daqui do aeroporto, né? Entrar no avião, vai Caramba. demorar praticamente assim meia hora dentro do avião, saindo, Hum, pegando mala, e os 15 minutinhos ali de voo mesmo. Nossa, muito rápido. Tem uma pergunta, eu acho que para você, porque é uma pergunta do Ah, Jefferson Alves. Ficar posicionado em US30, o US30 é o Dow Jones, né? Dow Jones em uhum. gráfico de 1 minuto, há algum problema nisso? Eu não. Assim, a Uhum. análise técnica eu não vou falar porque assim eu não tenho conhecimento de análise técnica. Eu Uhum. não. Sem problema. Se ele perguntar assim para mim, hoje em dia, tá posicionado no índice Dow Jones em relação aos investimentos do Brasil, nós temos que ver que agora a nossa política ficando mais forte, no dólar tende a cair e ele vai estar exposto em dólar, né? Então, nós tivemos um crescimento muito grande da taxa cambial e cada vez que nós vamos fortalecendo a política interna e a política econômica que o governo está trabalhando, o dólar vai tender a ficar um pouco mais estável e reduzir. E nessa redução, o Dow Jones para a gente, se ele entrar em VVB11 aqui pelas nossas BDRs, né? Ou investindo direto nos Estados Unidos, ele pode acabar tendo uma perda aí pela taxa cambial. Mas, assim, na análise técnica, eu evito falar porque eu não conheço. Não vou falar para você qual que é melhor, não. Entendi. Tem uma pergunta que eu acho que é para nós dois, que é a Uhum. pergunta do Airan Lima. O que vocês acham do dólar atual? Ué, para quem pegou o dólar no início da crise aí, tá rindo para as paredes, né? O dólar subiu estratosfericamente, né? Fez o índice da taxa cambial subir, que estava exposto em câmbio, ficou feliz, né? Aqui nós temos um exemplo de um fundo que entrou vendido em câmbio e ele perdeu aí mais de 50% do fundo, né? É um caso bem atípico aí que traumatizou muita gente que estava no fundo. Machucou, né? O fundo de muita gente aí. Hum, eu acho, essa pergunta foi referente a Uhum. nós dois, então você Uhum. respondeu. Agora eu Não. também vou responder. Então, seguinte, a Irã Lima, né, que fez a pergunta, eu acho o seguinte, eu acho que dá para vocês verem essa tela. Então, se a gente for ver, analisar o dólar em relação ao real, de acordo com essa análise em PVSRA, então temos aqui essa linha azul com as duas bandas, essa linha significa o 50 EMA, que é uma moving average, né? E aqui Uhum. temos a 200 e 233 EMA. Então a 200 está em amarelo e aqui em laranja está 233. Então vocês podem ver que teve esse grande rally, tá? Que o preço do dólar atingiu aí quase por volta, né? Quase seis Foi. reais, E chegou uns tá? dias da 6. E aí, após isso, tivemos essa correção e o preço está agora em 4,8990, tá? Então, 4,8990 e estamos nos aproximando dessa região da 200 MA. Então, possivelmente, tá? Eu acho que chegaremos a esse nível para depois continuar. Então, eu acho que esse é um típico caso de zig-zag pattern. Então, a gente teve aqui uma alta, Uhum. tivemos após isso uma correção, e após isso seguiremos, né, na tendência de alta. Então, isso aqui, eu acredito que após alguns dias teremos aqui chegaremos ao final dessa correção e iniciaremos uma alta novamente. Essa aí é a minha análise, beleza? Então, aliás, se vocês tiverem, se o Alfredo tiver alguma pergunta, ou se vocês aí em casa, né, que estão nos acompanhando, tiverem alguma pergunta sobre isso, podem fazer agora, beleza? E que mais? Teve aqui também. A Irã Lima está perguntando se vale a pena comprar agora ou esperar.
O quê? O dólar. Assim, eu acho que a nossa economia, assim, eu não vou Sim. falar se é bom comprar ou vender, né? Porque isso daí você teria que ter o CNPI para fazer essa análise. Então eu vou falar assim, o que eu vejo da economia nossa, né? Nós passamos por um processo aí de muita crise política, econômica dentro dessa pandemia, e se nós observarmos o futuro nosso, eu acho que ele é mais conservador do que aquele primeiro caso que nós passamos. E um que influencia muito a saída de dólar do Brasil é a taxa reduzir cada vez mais a nossa. Nós já estamos chegando no nosso limite da taxa Selic, nós já estamos reabrindo o comércio do todas as empresas praticamente estão reabrindo, apesar da taxa de mortes estar começando a ficar mais elevada novamente, mas eu não acho que a gente voltaria para um lockdown muito nos próximos dias. A gente começar a voltar para o lockdown, a taxa de juros tem que ser abaixada para recuperar a energia de dinheiro do mercado, e pode ser que o dólar ele volte a subir. Caso contrário, ele não volta a subir mais, né? Porque estabilizando isso, estabilizando a taxa de juros, não tem mais fuga de capital do Brasil. Então, não tem por que o dólar ele está aumentando aí. Então, é perigoso, né? Ficar exposto em dólar nesse momento. Entendi, entendi. Uhum. Então, sobre a minha opinião, eu já fiz análise e eu falo também, aqui, né, no nosso canal, a gente não fala, né, compre isso, venda aquilo, então não é conselho de nada. Então, fiz análise, mostrei para vocês, então tomem aí as suas próprias conclusões. Só aqui para aproveitar a ocasião para mandar um abraço para o Arthur Albano, tá? Nosso grande amigo nosso aí, Arthur Albano, e ele disse que ainda está posicionado no petróleo. É que eu tinha comentado sobre o Uhum. petróleo numa live, inclusive nessa ocasião eu entrei nessa posição do petróleo, Sim. e o Arthur, que é amigo nosso, também entrou, e ele ainda está posicionado, então parabéns aí, Arthur. Grande abraço Ele para entrou você. comprado? Quando o petróleo atingiu o nível negativo, tá? Bem nesse dia eu tinha Ah, falado foi. que a longo prazo seria, Sim. né, quer dizer, não estava recomendando, tá? Mas eu Aham. entrei comprado, tá? Eu Sim. entrei comprado e aí o É. pessoal, baseando nisso, teve um pessoal que também entrou, tá? E Tem uma aí, notícia muito boa aí, né, uhum, para quem entrou comprado em petróleo, porque a reunião da OPEP aí, eles levaram a mais um mês de redução, né, da quantidade de produção de petróleo, né? Daí, então, agora voltando a ter mais movimentação aí da abertura dos lockdown, né, e redução da taxa de produção, isso daí vai ser muito bom para quem está comprado na posição. sim, nessa época a gente comprou aí a $3, então estamos segurando até agora. Bom, Que mais? Guilherme Souza, vai depender muito da análise fundamentalista o valor do real. Vai depender da questão do corona. Se continuar no ritmo acelerado de mortes, o país vai ter que fechar novamente e a crise acelera. Comentário né? do Guilherme. Uhum. E aí o Arthur falou que ele comprou a 20, né? E ele acha que vai conseguir fazer uma parcial no petróleo entre $50 a $60. Espero que consiga. É bem possível. Ai, ai. E aí, você tem uma ideia de quantos alunos assim nas presenciais você espera que tem algum, e tem Então, também limite máximo de alunos ou não? o nosso curso ele começou para ser presencial. E daí eu dei um tiro aí no escuro, porque como era o primeiro curso que a gente estava abrindo lá, e daí eu coloquei 60 pessoas. Nós tivemos assim uma coisa muito surpreendente, porque nós abrimos as inscrições durante 3 dias e nós conseguimos 90 inscritos. Nossa, Daí não teve, só teve divulgação assim no Instagram do Instituto e foi uma procura muito grande, né? Isso é bom porque mostra também que tem muita gente querendo estudar, por não estar querendo só jogar dinheiro fora aí no mercado, eles sabem que tem um estudo por trás disso.
E a mentalidade, isso mostra também a mentalidade do brasileiro em geral, né? Porque o brasileiro, em geral, ele está gastando muito mais com o ensino do que ele gastava há 10 anos atrás. Ele está vendo essa importância dele estar atuando no ensino para ter ganhos melhores, né? Isso daí é uma coisa boa. Se ele for feito sem nenhuma um discernimento, ele acaba entrando em muita latada também, né? Pegando uns falsos gurus aí, talvez ele se frustra e, e acaba não conseguindo o que ele quer e sai do mercado para sempre, né? E esse aí que é o objetivo nosso, né? Tem também, por exemplo, se a gente for considerar aí as grandes depressões que nós passamos, foram sempre momentos de bolhas inflacionárias muito altas que todo mundo se expôs e acabou entrando na hora errada, né? Entrou na hora de creche da bolsa, que foi aí no início do quando nós começamos a democracia, depois ali nós tivemos de novo beirando 1970, teve um outro crash ali da bolsa, e daí depois disso, hoje em 2000, né, que nós estamos, está começando a retomar o crescimento da bolsa novamente, né, que a bolsa começou a crescer aí de 1900, 1900, 1994, 1995, e hoje que ela está começando a ter um fôlego bem forte, consistente. E mesmo assim nós estamos expostos aí com pouquíssimas pessoas, né? Enquanto nos Estados Unidos as pessoas físicas têm mais da metade da população exposta em bolsa, nós temos aí muito menos da metade, né? Expostos em bolsa. Então nós temos um desafio aí para formar essa futura geração, para ela estar mais exposta, menos exposta ao risco, né, da previdência, porque cada vez mais aí está dificultando, demorando mais para a pessoa aposentar, o que antes era uma garantia, agora tem várias formas de atuação do governo aí para tentar aumentar esse tempo, né? Então mostra para o brasileiro que ele necessita realmente ter um conhecimento em questões financeiras, de bolsas, de operações, igual você ensina aí o Forex também, né? Que eu estou aprendendo, eu vejo aí no canal e estou cada dia aprendendo mais sobre isso. É bem Legal. interessante. Muito legal. Dava para você dar uma recapitulada, porque tem muita gente que entrou na live agora e não assistiu a primeira live. Então, tem uma pergunta do Guilherme Souza. Ele está pedindo para recapitular o assunto da live, o curso que é, o valor e onde o curso será ministrado. O curso, assim, primeiro vamos falar que ele é caro, porque, assim, curso bom é caro. É, o curso nosso, ele está considerando lá ele está no nosso perfil do YouTube, Investimentos Saudáveis, e eles são classificados em playlists. Primeiramente, vai ter playlist ali, Investimentos Saudáveis, curso do básico ao avançado. Esse eu vou começar a ensinar para as pessoas como fazer uma leitura da economia, quais são os principais ativos, por exemplo, inflação. Nós temos um exemplo clássico da inflação, que é o seguinte: o ano passado, em novembro, dezembro, a inflação começou a subir muito no mercado, na área de carnes, e ela levou toda a inflação nossa a subir. Ela foi o principal fator impactante. E isso daí, se uma pessoa for olhar com um olhar mais crítico, ele vai ver que teve, em março, mais ou menos, desse ano, do ano de 2019, uma crise na China que matou muita população suína da China. E daí Sim. acabou que o mercado exportador de carne, grande maioria dele, são do Brasil. E daí, então, esses exportadores pensam o quê? Eu vou exportar, porque eu ganho em dólar, vou fazendo uma exportação, e aqui no mercado levou a alta taxa de inflação do preço da carne. Então, se a pessoa vê isso como parâmetros para seguir a linha do dinheiro, e ele vê que o preço do boi não está ficando caro tanto que o preço da carne está ficando, ele sabe que a empresa, a indústria de carne está ficando mais rica. Então ele Sim. sabe que ele pode talvez se expor um pouco mais à indústria de carne, que ela vai crescer nesse prazo. E isso aí foi o que aconteceu. O ano de 2019 inteiro, a indústria de carne praticamente toda cresceu. Teve empresas aí que subiram 50%. Né? Então, esses fatores básicos que vão possibilitar uma análise mais robusta do investidor,
eu estou ensinando nesse curso e vou até ensinar como entrar no home broker, como que você escolhe ações, como que você expõe, a hora certa de você expor em renda fixa, a hora certa de você expor em renda variável, como você está entrando, como você está fazendo hedge da carteira mais para frente. Daí eu tenho também, noutra playlist, fundos de investimento, né? Fundos imobiliários. Ele está começando desde o básico, o que é um fundo imobiliário, como você expor, qual é a característica da pessoa que vai procurar um fundo imobiliário, os riscos, como você minimizar esses riscos de fundos imobiliários. E daí, na próxima aula, eu vou falar um pouco do imposto de renda, como você paga do fundo imobiliário. Eu tenho outra playlist que é de valuation, que é análise de finanças corporativas. Eu estou ensinando a fazer essa análise mais fundamentalista, explicando como que você analisa os fundamentos de liquidez de curto prazo, longo prazo, fazer fluxo de caixa valor presente, o que é um fluxo de caixa livre, o que é um fluxo de caixa descontado. Eu vou estar fazendo essa construção toda desde o início, ensinar o que é um balanço patrimonial, como que você analisa ele, como é que você acha esses dados na bolsa de valor, como é que você entra na bolsa de valor para achar informações sobre a empresa, como que você entra na empresa para achar esses valores, como que você constrói tabelas de Excel. Esses são os 3 cursos principais que eu tenho hoje, que já toma praticamente todo o meu tempo aí para produzir os vídeos. E o preço, né? O preço é o mais importante. Você vai ter que investir muito tempo, porque tempo, coragem, porque você tem que realmente estudar. Esse é o maior investimento que a pessoa vai estar fazendo nesses cursos, porque o preço mesmo é só o preço da coragem, né? Não vai precisar de muito mais que isso, não. Então, por isso é gratuito, né, o curso. Só a coragem da pessoa. Em quanto tempo você acha que a pessoa vai levar para ir por todos os módulos do curso? Quanto tempo Isso é leva? muito interessante, né? Uhum. Porque, assim, como professor, a gente tem uma ideia muito boa da construção do raciocínio. Pessoas que têm uma construção lógico-matemática mais básica, por exemplo, não sabe direito regra de três, não sabe fazer arranjos lógicos mais detalhados, a parte inicial, básica, é bem tranquila, porque é uma parte lógico-dedutiva muito fácil de conseguir. Ele vai chegar ali, ele tem que só ver, taxa Selic sobe, mais dinheiro no mercado, taxa Selic desce, mais dinheiro no mercado. Muito simples. Mas na hora que começa a aprofundar um pouco mais, ele vai demorar mais tempo. Agora, se, por exemplo, a pessoa já tiver um conhecimento, fez um ensino médio bacana, ele tem um conhecimento de matemática básica mais robusta, consegue fazer uma interpretação de funções, daí eu acho que dá para ver os vídeos meus assim, numa atuada de um. Os vídeos que tem lá todos hoje leva um mês e dá para ver todos. Um mês e dá para pegar firme aí e fazer todos. Agora, se ele tem essa dificuldade, ele vai demorar mais tempo. Até mesmo porque tem algumas partes práticas, tem que levar para o Excel, daí tem que se o aluno sabe Excel, porque tem que construir a planilha, tem que entrar no site da bolsa, daí vai também do recurso que o aluno tem, talvez ele vai só pelo celular, se for pelo celular, daí já fica mais difícil, e isso é uma vantagem do curso presencial, né? Porque o curso presencial, a instituição dá fornece os computadores para a pessoa estar fazendo laboratório, a gente vai lá, ensina na mão, se ele não sabe abrir o Excel, então é uma coisa mais artesanal, uma coisa mais bacana de se fazer. Também é gratuito, né, pela instituição. Nossa, muito legal, muito legal. Uhum. Então, obrigado mesmo. Eu acho que não tem nenhuma pergunta aqui do pessoal. Uhum. Então, obrigado aí mesmo por Uhum. ficar aí com a gente até de madrugada, gente, pessoal que está assistindo. E também agradeço aí o professor Alfredo Assis mais uma vez por participar dessa live. E aí fica aí, gente, vou colocar para vocês também depois da live, a gente vai colocar aqui nos comentários e na descrição do canal o link do canal do professor Alfredo para vocês assistirem, que é o canal de investimentos saudáveis, beleza? Uhum. Então, gostaria de falar alguma coisa? Eu queria agradecer, né, tá perguntando para mim? Sim, sim. Sim. Eu queria agradecer a oportunidade, né, porque assim, o trabalho que você está fazendo também é um trabalho muito bacana, porque
nós temos aí, acabamos de sair de um problema aí com a Unique Forex, né? E isso daí acabou, assim, gera para a gente um mau olhar, né? Sobre o Forex em geral. E daí, Sim. assim, o trabalho de elucidação que você está fazendo no canal é uma coisa bacana e mostra para o público brasileiro várias características que não são só das picaretagens, né? Mostra um trabalho sério que eles podem estar arranjando outras fontes de renda, outras fontes de recurso que não são somente o trabalho, pode rentabilizar de outras formas. Eu queria agradecer também pela exposição aí do canal, que o seu público aí é bem grande também, bem bacana, o pessoal que quer estudar, e que a gente possa levar esse conhecimento de investimento aí para o Brasil inteiro e para quem tiver necessidade. Então, inclusive, sobre essa época aí da Unic, o que me deixou muito bravo mesmo, é essa questão da Unic usar o nome Forex para promover aí a pirâmide. Então, isso acaba quebrando as pessoas perdem dinheiro, e isso causa uma imagem muito ruim do Forex. Sendo que, na verdade, o Forex e o Unic não tinha nada a ver, né? Eles só usavam o nome, que na verdade a Unic nunca fazia trade em Forex nenhum, né? Era só arrecadando dinheiro para alimentar a pirâmide. Tá? Então eu fui muito contra isso, sabe? Estava desmoralizando, estava degrenindo, né? O único que estava degrenindo a imagem dos traders de Forex. Isso é uma coisa muito ruim, tá? Mas ainda bem que acabou, né? Até fiz uma festa aqui no meu escritório para comemorar quando acabou. Mas ainda bem que não existe mais. Mas é isso aí. Então, mais uma vez, muito obrigado, professor Alfredo. E pessoal aí do canal, a gente se vê na próxima live. Tchau, tchau. Falou, tchau, tchau. Obrigado.